Realmente é um privilégio estar aqui mais uma vez, falando sobre esse Deus tremendo que nós adoramos. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, sou professor também na Unicamp, Química, trabalho com espectrometria de massas, tenho um laboratório. E a gente tem aprendido, através da ciência, através da química, a mãe de todas as ciências, tudo é química, e a química é tudo, não é assim? A gente tem aprendido que Deus fez a sua obra e também assinou a sua obra. E essas assinaturas estão por todos os cantos e todos os lugares. São assinaturas indesculpáveis do ponto de vista atômico e molecular. Então, o homem natural, já ao observar o universo e a vida, ele vê evidências e mais evidências de que um Deus todo-poderoso, um ser inteligente, consciente, consistente, fez todas as coisas. Mas quando a gente vai e analisa a vida e o universo, nos seus íntimos detalhes, atômicos e moleculares, a gente vê ainda mais e mais e mais evidências. E são essas evidências que a gente quer mostrar hoje para vocês. Como que Deus se revela na natureza, do ponto de vista atômico e molecular, no universo e na vida, e em características que nos deixam indesculpáveis, porque esse Deus tem dois novos atributos. A gente vai colocar a palestra aí e vocês vão ver. A gente vai falar sobre dois novos atributos de Deus. Esse Deus que a gente adora é um Deus exibido e exagerado. Aí eu fico pensando, né? Gente, vamos excluir. Porque eu estou falando que Deus é exibido e exagerado. E estou dizendo que Ele tem dois novos atributos. Mas Ele é, gente, exibido e exagerado. As evidências mostram isso. E a gente vai mostrar para vocês como que Deus, através da natureza, através das coisas que Ele criou, Ele mostra esses dois atributos. Um Deus exibido e um Deus exagerado. Será que isso é verdade ou mentira? Então vamos à próxima. Gente, a gente falou para vocês hoje, à tarde, que a ciência revela Deus. Que há assinaturas indesculpáveis de Deus, através da complexidade irredutível, através da informação arbitrária, porém funcional, através da antevidência genial, não foi assim? Mas quem seria esse designer que a ciência revela? Está vendo ali aquela ilustração? Será que a ciência tem condições de saber quem é que esse ser é? Imagina, para a gente fazer essa analogia, que todas as coisas que existem no nosso planeta, a vida, tudo que o homem construiu, as cidades e tudo mais, são extintos. O homem morre, a civilização no planeta Terra foi extinta, tudo foi extinto, sumiu tudo. O planeta ficou deserto, não há mais nenhuma evidência de que o homem tem um dia habitado esse planeta. E aí chegam os ETs, está vendo lá os ETs? Aqueles que o Carl Sagan, hoje nós falamos hoje à tarde sobre o Carl Sagan, previu que a nossa galáxia está repleta de ETs. E eles finalmente chegam no planeta Terra, está vendo ali, né? O ET já chegando. E ele não encontra nada, absolutamente nada. Encontra uma única coisa, o próximo slide. Olha lá, o que ele encontra? Um pendrive. Não é? Ele não encontra mais nada, só um pendrive sobrou, só um pendrive. E aí, ET, como vocês sabem, todos sabem, tem laptop, e o laptop do ET tem a saída USB, né? E aí o ET vai lá e conecta esse pendrive no seu laptop. Ele abre aquele laptop, o que ele encontra lá? Programas e mais programas sofisticados para cálculos matemáticos, e encontra uma série muito grande de imagens e tudo mais. O que é que aquele ET tem a obrigação de fazer? O que é que você acha? Ele achou um pendrive, conectou no seu laptop,
não viu mais nada, só aquele pendrive. E o que ele tem a obrigação de concluir? Uma mente inteligente um dia habitou esse planeta e colocou naquele pendrive assinaturas indesculpáveis da sua inteligência, da sua capacidade de criar softwares e programas e tudo mais, não é assim? Mas o ET vai saber quem fez aquele software? Quem preparou aquele pendrive? Não, não é? O próximo. Olha, é a mesma coisa que a gente vê hoje através da informação contida do DNA. O pessoal fala assim, nossa, descobriram a partícula de Deus. Eu falo, nossa, mas para quê? Porque a gente já tem o pendrive de Deus. Qual é o pendrive de Deus? O DNA que está nas nossas células. A quantidade de informação que o DNA carrega nas nossas células é milhares e milhares de vezes superior a de um pendrive. O software que nós temos no nosso DNA, ele é muito, muito melhor e mais sofisticado e mais compacto. Ele usa moléculas químicas para transmitir a informação. Aquelas 4 bases nitrogenadas que vocês lembram, né? Agnaldo, Timóteo e Gal Costa, né? CT, Agnaldo, Timóteo e Gal Costa. E aí, o que acontece? É exatamente essa situação que nós temos na vida. A gente tem uma quantidade estúpida de informações, de evidências, de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Mas a ciência sabe quem foi? Não sabe. A ciência não sabe. E o que a gente pode fazer, então? Especular sobre essa mente. E o que a gente sabe sobre essa mente? A gente tem poucas informações, mas a gente tem alguns atributos dessa mente. Hoje nós falamos pela tarde, né? Parece que é um só. O código é o mesmo, as estratégias são as mesmas, as proteínas são as mesmas, né? Tudo parece que conspira a favor de que há um único designer. Mas quais as características desse designer? Próximo. Gente, esse designer, mais uma, próximo. Ele é um designer, a gente sabe pouca coisa sobre ele, mas a gente sabe que ele é um designer exibido e exagerado. Ele é ou não é? Dá uma olhada nesse passarinho aí, gente. Veja se esse designer não é um exibido e um exagerado. Precisava tanto, olha só, gente, precisava ter pintado de azulzinho ali na cabeça, precisava ter colocado aquele i amarelinho, aquele vermelhinho, aquela cauda em espiral, e precisava ter pintado de prateado, precisava tanto. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? E ele precisava colocar nas costas do passarinho o símbolo do design inteligente. A gente chama esse passarinho do ID Bird, é o pássaro do design inteligente, porque tem um I, você está vendo o I lá? Com pingo e tudo, o amarelo é o pingo, e o D, ID, então fala assim, Intelligent Design, está vendo? Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Próxima. Gente, está vendo essa pintura aí? De quem é? Michelangelo. Se você entra na Capela Sistina, e você entra no centro da Capela Sistina, em Roma, e olha para o teto, você vê essa pintura, não vê? O que acontece ali? Assinaturas claras também de um designer fantástico e excepcional. Um outro exibido e exagerado, Michelangelo, não é? Olha só, ele não é um exibido e um exagerado também? Precisava tanto. Olha os detalhes do homem, gente, coisa fantástica, não é? Olha os detalhes de Deus, dos anjinhos do lado, tudo coisa incrível. Dizem que essa é a obra de arte mais conhecida e admirada no nosso planeta. Falam que é a Mona Lisa, segundo lugar. Essa é a primeira. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? Há ou não há evidências de que uma mente inteligentíssima, um ser de extremo poder e maestria fez essa obra de arte? Você poderia imaginar que na Capela Sistina tinha umas latas de tinta no chão, alguém veio e deu um chute e fez aquilo? Absolutamente não, né? Por quê? Porque o artista, ele quis deixar claro
que foi Ele que fez, e fez com toda a maestria, com todo o cuidado, com toda a precisão, exatidão. Olha o músculo, você já parou e percebeu? Olha a barriga, né, tudo, o pezinho, o resto também, pode olhar. Fantástico, não é? É incrível, não é? Gente, há assinaturas claras de que uma mente inteligente fez aquele quadro. Por quê? Porque o artista quis exagerar, quis primor absoluto nos detalhes. E aí você olha aquela obra e você é indesculpável. Você tem que chegar à conclusão que um grande mestre fez, não foi? É assim a vida, é igualzinho. A vida é uma Capela Sistina, de grandes obras de arte, de um designer exibido, Vamos ver se não é? Olha o próximo. Gente, eu tenho uns alunos que falam assim, olha, Deus bobeou, pisou na bola, marcou toca. Pastor Lucas, cadê? Deus pisa na bola, Deus marca toca, Deus bobeia. O que é que você acha? Sim ou não? Não, né? Mas o pessoal fala assim, Deus bobeou, gente. Por quê? Porque a gente fica discutindo se foi Deus ou não foi Deus que fez as coisas. Aí um aluno meu falou assim, sabe o que Deus deveria ter feito? Era muito simples. Quando o biólogo pegasse um microscópio, a bióloga, pegasse um microscópio e olhasse assim numa célula, o que Deus deveria ter feito? Não é uma grande obra de arte? Ele deveria ter no cantinho escrito assim, made by God, deveria ter assinado. Deus deveria ou não deveria ter assinado? Não seria muito mais fácil? Mas Deus deveria ter assinado em que língua? O que você acha? Em inglês? Tinha um monte de gente que não ia entender, né? Hoje a gente tem o Google Translator, né? Você põe lá, mas poderia ter assinado em português? Em inglês? Deus assinou a sua obra de que forma? Com maestria, com perfeição, com exagero e exibicionismo. Olha a célula, está vendo a célula ali, gente? Quando você observa a célula com o seu microscópio, o que você vê? Uma obra de arte, que é um exagero de beleza e sofisticação e maestria, como a Capela Sistina, as pinturas de Michelangelo. Dá uma olhada ali. São máquinas e motores fantásticos, lindos, maravilhosos, não é assim? O próximo. A mesma coisa acontece quando o cosmólogo pega o seu telescópio. E o que ele vê ali? Será que ele vê lá, made by God, escrito nas estrelas? Não vê, mas o que ele vê? Ele vê o universo todo estruturado, fantástico, maravilhoso, com uma riqueza absoluta de detalhes, de um designer exibido e exagerado. Será que é verdade ou não? Vamos, próxima. Gente, o que a gente sabe hoje? O homem, quando não crê em Deus, Chesterton disse isso, acho que no final tem uma citação sobre ele. Quando a gente não crê em Deus, a gente crê num monte de bobagens. O homem crê hoje que o universo foi formado como? Uma grande explosão no Big Bang. Tudo estava concentrado numa partícula primordial, fundamental, numa singularidade. Você tinha ali toda a matéria, energia, espaço e tempo aprisionado nessa partícula. De repente, essa partícula, bum! Não é assim? Quer que eu repita o barulho? Bum! Explode. E aí o que acontece? O nada, porque você não tinha nada, estava tudo concentrado naquela partícula, era um nada absoluto, né? O nada, para nada, por nada, do nada faz tudo, e cria aquela grande obra de arte que é o universo. O que o homem está crendo? É aquele exemplo que eu dei. Está crendo que latas de tintas foram chutadas no chão, a tinta espirrou na Capela Sistina e pintou aquela grande obra de arte de Michelangelo. Não foi? Não é uma explosão? Não é equivalente a um chute nas latas de tinta? É isso que a gente está pensando. Está imaginando que o nada explode, pega o nada, do nada para nada, porque não há propósito no universo, e do nada faz tudo. E cria o quê? O produto de uma grande explosão? Não, mas cria grandes e grandes e grandes obras de arte, com exatidão, precisão, com sinais claros de um designer exibido e
exagerado. Não é? Vamos ver o próximo. Gente, olha só, quem é que discorda dessa ideia de que uma grande explosão criou o universo e a vida? Está vendo o Thomson aí, o pai da espectrometria de massas? O que ele está falando? Gente, essa história que o nada para nada por nada fez o tudo não faz sentido. Não faz sentido que uma grande explosão teria criado todas essas obras de arte. Por quê? Olha lá, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Próximo. Olha só, quem é que escreveu isso aí? Isaac Newton, está em inglês, eu vou traduzir para você. O que ele está dizendo? Esse sistema solar, esse universo todo estruturado, com maestria, perfeição, com beleza, com simetria, dá evidências claras que um designer exibido e exagerado fez tudo isso, não é isso que ele está falando ali? Vamos ver, gente, a próxima. Olha, o que acontece com o universo? Será que ele é fruto de uma grande explosão? Ou ele tem sinais claros de um grande artista exibido e exagerado? Está vendo o sistema solar ali? Não sei se você já percebeu, mas todos os planetas do sistema solar são coloridos. Deus criou o seu sistema e pintou cada um deles, né? Ele teve um cuidado. Olha só, tem lá o planeta Terra é azul, tem outro que é amarelo, vermelho, laranja e tudo. Cada planeta tem uma corzinha específica. Por quê? Porque há um designer, há um grande mestre da pintura que decorou a sua obra e pintou cada um dos planetas com uma corzinha específica. Como é que ele fez isso? Colocando em cada planeta uma atmosfera específica. No planeta Terra, o que a gente tem? Oxigênio e nitrogênio. Tem planeta que tem metano, tem planeta que tem ácido sulfúrico na sua atmosfera. Por quê? Porque Deus quis formar um universo que desse testemunho da sua glória. E como que ele quis fazer isso? Como Michelangelo quis fazer na Capela Sistina, decorando a sua obra com cores específicas. Cada planeta tem uma corzinha específica. E a gente vê o planeta Terra ali, não tem? Aí o que ele fez? Não só com cores, mas com exatidão e precisão, ele coloca o planeta Terra no sistema solar, na posiçãozinha certa, perto da estrelinha certa, que é o Sol. O que acontece com o Sol? O Sol é a estrela perfeita. Por quê? Porque ela emite luz na radiação do visível, ela na faixa do visível. 99% da luz que é emitida pelo Sol atinge o planeta Terra e 99% dessa luz é na faixa do visível. O que significa visível? Uma luz que você enxerga. Olha só, 1% é radiação ultravioleta, matar bactérias, esquentar o planeta. O planeta Terra, nesse sistema solar colorido, de planetas que rodeiam a estrela certa, está posicionado perto do Sol. Como? Na posição certinha. Se você aproxima a Terra mais perto do Sol, o que acontece? A gente torra nesse universo. Qual é a temperatura do Sol? Pastor Lucas, o senhor está aí, né? Posso fazer umas perguntas? Qual é a temperatura do Sol? O senhor não sabe? É fácil, pastor. Fala assim, ó, 300 milhões de graus Celsius. Hã? Gente, se você aproxima o planeta Terra um pouquinho mais perto do Sol, a gente torra, queima nesse planeta. Pastor, e a temperatura média do universo? 2,7 Celsius ou Kelvin? Kelvin, pastor, Kelvin. Fica esperto aí que eu vou fazer umas perguntas. Fica esperto aí que eu vou fazer umas perguntas. Gente, de um lado você tem 300 milhões de graus Celsius. Do outro lado você tem quase zero absoluto, um frio pra caramba. Mas aí o planeta Terra fica certinho, na posição certinha, para que a temperatura média do planeta Terra seja quanto, pastor? 19 graus Celsius. Ele é ou não é
um exibido e um exagerado. Por quê? Porque de um lado ele coloca uma fornalha ardente, do outro lado ele coloca uma geladeira, um freezer congelante. Ele vai lá e coloca o planetinha certo, a terrinha certa, na posiçãozinha certa, para que dê 19 graus Celsius. Para o homem, maravilha, para as mulheres, tudo meio gelado, né? Gente, e aí ele estabiliza todo esse universo com constantes. Você sabe que tem 3 forças que agem no universo: forças nucleares, forças eletromagnéticas e a gravidade. Mas para que o universo seja estabilizado, essas forças precisam ser calibradas com constantes. Tem 26 constantes universais conhecidas. E os cálculos mostram que essas 26 constantes universais foram calibradas com uma exatidão absurda. Qualquer mudancinha que você fizer nas 26 constantes universais, mudando uma casinha que for 40 casas depois da vírgula, todos os cálculos mostram que esse universo ardendo se desfaria. Então o cara é ou não é um exibido e um exagerado? 26 constantes universais, ele vai lá e calibra todas elas com uma precisão absoluta para ter o universo. E qualquer outro conjunto de constantes não teria universo nenhum. E aí, para que tudo seja estável, ele cria equações matemáticas. Está vendo aquela equaçãozinha ali embaixo? Pastor, que tipo de equação é essa? Gente, essa equação, mecânica quântica, Schrödinger, já ouviu falar? Essa equação que te dá a energia do elétron no átomo de hidrogênio. Imagina as outras equações nos diversos átomos e moléculas. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava tanta equação, pastor? Olha só, e aí ele calibra, ele cria equações extremamente complexas. Próximo. E aí ele vai e faz o quê? A distância da Terra do Sol, já falei, o próximo. O que ele vai? O que ele faz? Ele fala assim, cara, o planeta Terra está na posiçãozinha certa do Sol, a distância certa do Sol e desse universo congelante. Mas se o planeta Terra fosse estático e não virasse, o que aconteceria? Um planeta que não tivesse o movimento de rotação. A face exposta ao Sol seria um deserto escaldante. A face exposta ao universo seria um polo norte congelante. Mas aí o que ele faz? Ele vira o planeta. Em quantas horas? 24 horas. Mas aí você faz aquela oração, né? Você fala assim, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Eu gostaria que o meu dia tivesse 48 horas. Quem já fez essa oração aqui? Que o dia tivesse 48 horas. Irmã, não faça essa oração, irmã. Porque se Deus te atender essa oração, sabe o que vai acontecer? A vida está extinta no planeta Terra. Por que 24 horas é ideal? Porque assim, uma face está exposta ao calor, esquenta. Quando está esquentando demais, expõe para o frio, esfria, esquenta, esfria. E a temperatura média é 19 graus Celsius. Pastor Lucas. O senhor está dormindo de manhã. Está dormindo. Vai chegando de manhã, lá pelas 4, 5 da madrugada, nesse inverno aqui em Araçatuba, esse inverno, né? Vai ficando frio, aí o senhor vai puxando as cobertas, não é assim? Porque o planeta está exposto ao gelo do universo. Mas aí vai chegando perto do Sol, nasce o dia, 5 horas da manhã, 6, 7, 8, 9 horas, vai ficando mais quente, aí o senhor vai tirando as cobertas, chega 10, o senhor tirou quase tudo, 11 horas, não é assim, pastor? Pastor, 11 horas o senhor está dormindo aí, né? Na folga. Gente, é um esquenta, esfria. Aí, olha só, rodamos 24 horas certinho. O cara é ou não é um exibido, um exagerado? Ele calcula tudo bonitinho. Próximo. Aí ele cria uma lua. Ele põe a lua do lado da Terra, a luazinha certa, com o diâmetrozinho certo, com a distancinha certa. Para que serve a lua, gente? O pastor acha que a lua serve para conquistar a esposa, né? Aí ele falou assim, nossa, te darei a lua, meu bem. E ela acreditou, não foi, pastor? Gente,
Você conhece aquele filme, O Malvado, meu malvado favorito? Ele não rouba a lua, e aí não acontece nada na Terra, né? Gente, aquilo não é possível. Se o malvado favorito conseguisse roubar a lua, o que acontecia com a lua, com a Terra? A lua é o pêndulo de estabilização da rotação da Terra. Sem a lua, a Terra saía assim, ó, pelo espaço, rodando que nem um peão doido. A lua é o peão de estabilização da Terra, é o pêndulo de estabilização da Terra. E a lua inclina a Terra 23 graus e meio. Essa inclinação causa o quê? As estações primavera, verão, outono e inverno. A lua cria as marés, movimenta a água. E pastor, a água parada é dengue, isso. O cara não é ou não é um exibido exagerado? Ele põe a lua bonitinha lá para causar as estações, primavera, verão, faz a rotação certa, a maré certa, as correntes marítimas certas, não é assim? Gente, água parada é dengue, água estagnada não teria vida. Ele faz mais alguma coisa? Próxima. Gente, aí o naturalismo fala o quê? Novamente chutaram a lata de tinta, não chutaram? Por quê? Ele diz o seguinte, como é que a lua foi formada? A lua é um grande mistério. Porque não deveria existir lua, uma lua tão grande do lado da Terra. E eles dizem o seguinte, na falta de modelo para explicar a lua, eles falam que a lua foi formada quando um grande astro bateu na Terra e gluft, tirou um pedaço. E aí aquele pedaço solidificou e formou a luazinha certa, com o diâmetrozinho certo, na distancinha certa, que criou o ângulozinho certo, que criou as estaçõezinhas certas, a marezinha certa e a corrente marítimazinha certa. E você crê nisso? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Gente, for analisar a composição da Lua, e encontraram que a composição da Lua é igual à da Terra. Não poderia ser, porque deveria ser igual daquele astro. Não faz sentido, não faz sentido. Próxima. E aí, a terrinha, o Carl Sagan disse que a nossa terrinha é pequenininha. Olha, gente, que terrinha insignificante. Está vendo a Terra ali? Pequenininha, né? Tem uns grandões. Gente, tamanho é documento? As baixinhas da igreja aqui, por favor. Tamanho é documento, irmã? Quando o cara é grandão, você faz o que com ele, pastor? O cara é grandão, forte, você põe lá na frente para tomar conta, né? Leão de chácara, não é? Para que servem os grandões do planeta? O cara é ou não é um exibido exagerado? Ele pinta os planetas, ele arruma todo mundo, põe tudo bonitinho, e ele põe uns grandões lá para quê, gente? Os planetas, Júpiter, Mercúrio, Marte e tudo mais, são os guardiões planetários. Quando meteoros e cometas vão bater na Terra, eles atraem esses meteoros e cometas pela ação da gravidade e protege a Terra. São leões de chácara, são guardiões interplanetários. Então ele ajusta todo o seu sistema de uma forma incrível, fantástica, maravilhosa. Obras e obras de arte. Próxima. E aí, o mais espetacular. A estrela, o Sol, é a estrela perfeita, não é? Emite no visível, para você enxergar, 99% da radiação. Aquece bonitinho a Terra, para o pastor poder dormir até as 9. E tudo mais. E aí, mas o Sol é uma estrela um tanto quanto nervosa. Mas Deus tolera um pouco de nervosismo, né? Você também é assim, não é? O Sol, de repente, tem umas crises de nervosismo e tem umas explosões solares. E aquela explosão solar emite o vento solar, que deveria bater na Terra. Mas, gente, alguém já sentiu um vento solar? Gente, vento solar é constituído de elétrons, prótons e radiação. O dia que você sentir o vento solar, você deve fazer aquela oração típica, né, dos evangélicos. Senhor, receba-me na sua glória. Porque você iria... Mas aí Deus falou assim, nossa, a estrela está bonitinha, ela é meio nervosa, dava para trocar por outra, mas fica aí você mesmo. Por quê? Porque o cara é um exibido e um exagerado. Ele falou assim, agora eu vou criar o quê? Um escudo protetor. E a Terra tem um escudo protetor magnético, é o campo magnético da Terra. Para que serve o campo magnético da Terra? Você fica achando que é para bússola, né?
É porque alguém ia precisar de bússola. Não é, gente. É um escudo protetor. Está vendo o vento solar lá? Quando ele passa, ele vai bater na Terra, o campo magnético desvia. E você vive aqui protegidinho, bonitinho, na boa, sem sentir nunca o vento solar. E como é que é produzido esse campo magnético? A Terra tem uma liga de ferro e níquel. À medida que a pressão e a temperatura aumenta, e você vai entrando no interior da Terra, essa liga de ferro e níquel, que é sólida, fica líquida. Está vendo o amarelinho ali? Mas aí se aumenta a pressão e a temperatura, aquela liga que virou líquida, agora vira sólido de novo. Então o que você tem? Uma esfera de ferro e níquel sólida, girando no interior do planeta Terra, lubrificada por ferro e níquel líquido. É um conjunto absurdo de propriedades físico-químicas de uma liga metálica que foram ajustadas com uma precisão incrível. Para quê? Para que tenha uma bola de ferro girando que cria um campo magnético para te proteger do vento solar. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava tanta precisão, o campo magnético e tudo mais? Aí ele fala assim, nossa, o campo magnético está maravilhoso, está protegendo todo mundo, agora eu vou dar o meu show. Porque Deus é assim, né? Ele resolve um problema e depois ele fala, agora eu vou dar o meu show. Próxima. Que show que ele dá? Gente, o maior espetáculo de luzes e cores do planeta Terra não são os fogos de artifício na passagem de ano em Copacabana, no Réveillon. O pessoal fica achando que é, mas não é. Qual é o maior espetáculo de luzes e cores conhecidos nesse planeta? A aurora boreal. E o que é a aurora boreal? O vento solar, quando passa nos polos, ele criou ali uma atenuação do campo magnético. Ele ioniza o oxigênio e o nitrogênio, e as diferenças nos orbitais moleculares do nitrogênio e do oxigênio, naquelas equações matemáticas complexas que ditam os níveis de energia, fazem com que essas diferenças emita-se radiação no vermelho, no amarelo, no visível, no rosa e tal. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? Precisava tanto, a aurora boreal. Próximo. E aí, o máximo dos máximos. A Lua é menor que o Sol, não é? Mas quando você vê a Lua cheia, o Sol no céu, o que acontece? O diâmetro da Lua e o diâmetro do Sol é o mesmo. É o mesmo, sabia disso? E aí, quando a Lua entra na frente do Sol, o que acontece? A gente tem uma eclipse solar perfeita. Ele falou assim, a Lua está maravilhosa, o Sol está maravilhoso, mas agora eu vou dar o meu show. Eu vou encobrir o Sol com a Lua. E eu vou encobrir com quanto? 99%? Quem crê no Deus de 99%? Levanta a mão aqui. Quem crê no Deus de 101%? 101, não crê não, gente. Quem crê no Deus de 100%? Levanta a mão. A gente tem um Deus exibido e exagerado, que quando vai fazer uma eclipse solar, ele faz uma eclipse solar perfeita, e cobre 100%, não fica nada sobrando, nem mais, nem menos. Grandes descobertas científicas foram feitas em eclipses solares perfeitas, como Einstein, que provou a sua teoria da relatividade. A luz, quando passa ali, foi desviada e tudo mais. Próximo. Gente, e aí ele vai colocar o planeta Terra numa galáxia. E ele escolhe o quê? A galáxia perfeita. E ele vai colocar o planetinha Terra, e ele coloca onde? Nos braços da galáxia. Se o planeta Terra estivesse naqueles braços da galáxia, a vida estaria extinta. No centro da galáxia, você estaria bombardeado por vento solar, pedindo a Deus, Senhor, receba-me na tua glória todos os dias, né? Estaria extinto. Mas ele coloca na suíte presidencial do universo. Você acha que a Terra é o centro do universo? Olha, centro geográfico, não sei... Mas a Terra é o centro das atenções do universo.
A Terra pode não ser o centro do universo, mas ela ocupa a suíte presidencial do universo. O melhor local de observação do universo é a Terra. Ele colocou a Terra numa posição em que não há poluição visual. Então, quando você apaga a luz de noite, não sei como é que é aqui em Araçatuba, mas quando você vai lá por interiorzão, né, pescar no pesqueiro, apaga todas as luzes e olha para o céu, o que você vê? Um espetáculo de luzes, não é? As estrelas e tudo mais. Por que você vê? Porque Deus colocou o planeta Terra na suíte presidencial do universo. O melhor ponto de observação do universo, aonde é? Aonde nós estamos. O cara é ou não é um exibido e um exagerado? O próximo, gente, aí ele vai colocar a atmosfera no planeta Terra. E o que ele põe? Nitrogênio. Pastor, qual é a proporção de nitrogênio e oxigênio na nossa atmosfera? Proporção, 3 para 1, isso, pastor, mas beleza. Gente, tem 3 de nitrogênio e 1 de oxigênio. Você acha que isso é bom ou isso é ruim? Se tivesse mais oxigênio, o que aconteceria? Um desastre. Olha só, no aniversário da sua sogrinha querida, você faria um bolinho para ela, né? Olha que desastre. Muito oxigênio, ela iria acender o bolo e bum, explodia. Olha, que pena. Não é bom isso aí. Né? Deus pensando na sua sogra. Não. Aí se tivesse pouco oxigênio, o que aconteceria? Mas é a proporção certinha de nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio é um gás inerte? Fala para mim, é um gás inerte? Absolutamente não. Nitrogênio serve o quê? Para o ciclo de nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato. Nitrogênio que vai para as suas proteínas. Então ele põe a atmosfera certa, bonitinho. Mas quem controla o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera? Micro-organismos que habitam nos mares e nas florestas e tudo mais. Os micróbios. Tem uma bactéria nos oceanos que a única função dela é controlar a quantidade de nitrogênio, a outra que controla a quantidade de oxigênio. O cara é ou não é? Aí a gravidade. Faz assim, ó, gente, faz assim, ó. Isso aí é a nossa atmosfera, 3 para 1 de oxigênio e nitrogênio. Né? É gás, não é? Gás é rebelde, ele tenta escapar, não tenta? O universo é quase um vácuo absoluto. Por que a nossa atmosfera não é perdida? Porque a gente tem a gravidade certa, que prende a atmosfera certa. Se a gravidade fosse muito alta, quando você acordasse de manhã, o que aconteceria? Você teria que se arrastando pelo banheiro. Se a gravidade fosse menor, você acordaria de manhã, você fala assim, nossa, estou me sentindo tão leve hoje, acho que emagreci, né? Aí você fala assim, nossa, vou dar um pulinho. Você fala, nossa, estou levitando, que maravilha. Nossa, estou vendo Araçatuba ali embaixo, nossa, eu estou perdido no espaço. Você torrou com aquele vento solar, porque você saiu fora do campo magnético e congelou, você virou um espetinho congelado. A atmosfera certa, a gravidade certa. Próximo. E aí, Deus vai criar um planeta Terra, tá certo? A gente vive no planeta Terra? Certo ou errado, pastor? Fica atento aí, pastor. A gente vive no planeta Terra? No planeta Água. Ele pega e cobre o nosso planeta com 2/3 de água. Por que ele fez isso? Porque a água é o tampão térmico. É o que absorve o calor durante o dia, o que libera o calor durante a noite. Por isso que é bom você ter uma casinha perto do rio, do lago. É um tampão térmico. E a água tem 60... Olha só, o cara é ou não é o exibido exagerado? Eu vou criar o líquido da vida e vou pôr propriedades únicas nesse líquido. A água tem 68 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. É capilaridade, é calor específico. Próximo. Gente, olha lá as ligações. Esse aí está ótimo, não pode ser, mais um. E aí ele vai criar... Pastor, agora essa é boa, hein? Fica atento. Ele vai criar um líquido que vai sustentar a vida, mas ele vai falar assim, nossa, mas no inverno vai ficar frio, e esse líquido vai solidificar. E ele falou assim, nossa, se solidificar, vai criar um sólido, vai matar os peixes, vai matar tudo na vida. Então o que ele faz com o gelo, pastor? Gente,
Sólido é mais ou menos denso do que líquido. Um sólido e um líquido. O que é mais denso, mais pesado? O sólido, não é? Agora, o cara é exibido e exagerado. Porque ele falou o seguinte: se a água sólida for mais pesada que a água líquida, a vida está extinta no planeta Terra. Então, a água vai desobedecer uma lei física. A água desobedece uma lei física. O seu sólido é menos denso que o seu líquido, só a água tem. E para que Deus fez isso, pastor? Pastor, vou fazer uma pergunta. Quando o senhor pega o seu whiskinho, coloca, whiskinho, pastor. Está fingindo que não sabe, olha só. Coloca o gelinho no whiskinho, pastor. Red Bull. O que acontece com o gelo? Ele afunda ou boia? Boia, isso mesmo, pastor. Tá vendo? Confessou. Confessou que no esquinho dele o gelo boia, né, pastor? Gente, você acha que Deus criou um gelo que flutua para decorar o esquinho do pastor? Não, olha, para que ele fez isso? Próximo. Olha só, nos países frios, quando a temperatura vai caindo, o que acontece? Chega a 4 graus Celsius, a água a 4 graus Celsius vai para o fundo do lago. Vai caindo a temperatura, forma-se um gelo na superfície do lago. O gelo forma uma capa isolante. E aí para o processo, pode cair a temperatura, mas forma-se uma garrafa térmica isolante, com uma tampa de gelo, que flutua sobre a água. Próximo. E aí o que acontece? O peixinho, no inverno, fica lá numa boa. Deus cuida de você, mas cuida de toda a sua criação. Próximo. Aí o homem vai lá, faz um buraco e pesca o peixe, seu infeliz. Não é? Próximo. Aí, Deus falou assim, a água está maravilhosa. Está decorando o esquinho do pastor, está salvando o peixinho, maravilhosa. Mas aí agora eu vou dar o meu show. E Deus dá show, não dá? E como é que ele dá o show? Ele fala assim, agora eu vou criar neve. E vou criar flocos de neve. Está vendo as formas ali? Diz que nenhum floco de neve é parecido com o outro. Todos são diferentes. Não sei quem ficou medindo isso, tá? E olha só as formas. O cara é ou não é um exibido exagerado? Isso é ou não é uma Capela Sistina? Tem ou não tem evidências que um grande artista fez tudo isso? Próximo. Gente, e aí Deus vai fazer um gato. Miau! E aí, o que vai acontecer? Deus, pensando na sua criação, falou assim, aquele pentelho do pastor Lucas vai pegar o gato e jogar para cima. O senhor já jogou, não jogou, pastor? Quem já jogou o seu gato para cima? Levanta a mão. Oh, glória, amém. Aí Deus falou assim, nossa, vai jogar o gato para cima. O que Deus fez? Não sei se você sabe, mas toda vez que você joga um gato para cima, primeiro um conselho, quando você jogar o seu gato para cima, jogue bem alto. Não jogue pouquinho, bem alto. Por quê? Quando você joga o gato para cima, o gato tem no seu cérebro o GPS mais desenvolvido desse universo. Quando você joga o gato para cima, ele perde a consciência. O subconsciente do gato age e ele faz o quê? Ele tem um GPS no seu cérebro, cristais inorgânicos batem no labirinto do cérebro, mandam informações para o cérebro e localizam o gato tridimensionalmente no espaço. Não é onde ele está, mas como ele está, a perninha, o rabo, a cabeça e tudo mais. Tira uma foto 3D e manda para o cérebro. E fala assim, gato, para você virar, você tem que fazer esses movimentos. E manda sinais elétricos para a musculatura do gato. O gato inconscientemente, todo gato que você jogar para cima, chega em casa, faça o teste, irmão, não está duvidando. Joga o gato bem alto, você vai ver, ele se vira imediatamente e cai daquele jeitinho ali, ó, as duas patinhas da frente primeiro e as duas depois, e ele sai andando, e aí ele recupera a consciência, ele não lembra que você jogou ele para cima, então ele não fica bravo, nem. Próximo. Você conhece o Bolt, não conhece? Diz que ele é uma anomalia genética. O cara é bom demais, né? Ele até dá uma olhadinha para o lado, fala, você acha que vai ganhar de mim, né? E ganha, não é? Próximo. Gente, próximo.
É a loira. Loira? É isso, obrigado. Olha o próximo. Gente, tá vendo aquilo ali? O que é aquilo ali? Parece uma obra de arte de ficção científica, não parece? Mas aquilo ali é uma ilustração muito próxima dos milhões e milhões e milhões de robôs que habitam dentro de você. Você acha que não existe? Mas então vamos fazer um teste. Fica paradão aí, irmão. Não se mexa, não faça nenhum barulho. Nada, nada, nada. Bem estático. Sem se mexer, irmã, sem se mexer. Quieto, 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 todo mundo. Você está sentindo uma cosquinha? Não está sentindo? São os robôs nanomoleculares andando dentro de você. Está sentindo? Está sentindo, irmã? Ô, mulher de pouca fé. Mas está sentindo, irmã? Não, uma cosquinha, não. Precisa mais fé, irmã. Aí você vai... Gente, milhões e milhões e milhões de robozinhos estão andando dentro das suas rodovias celulares. São as kinesinas. Perninhas e bracinhos, eles vão andando. E lembra que eu falei de manhã? Eles vão cantando a musiquinha. Eu vou levar nutriente, eu vou. A irmã não tinha acreditado, né? Gente, agora você acha que ele formou esse robozinho? Que ele anda devagarinho? Próximo. Gente, qual é a velocidade que esses robozinhos andam dentro de você? O cara é ou não é um exibido exagerado? Sabe o que acontece com esse robozinho? Ele anda numa velocidade proporcional a 1000 quilômetros por hora. Ele faz assim, ó, zup, 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 por isso que faz a cosquinha. 1000 quilômetros, ele bate o Bolt em ordens de grandeza. Por quê? Porque é Deus que fez. E quando ele faz, ele é um perfeccionista. Ele faz no máximo da perfeição, da beleza, da maestria, um exibido e um exagerado. Próximo. Aí, ó, tá vendo esse bichinho? É o Isus. O que ele faz? Quando você vai pegar ele, pum, dá um pulo de 2 a 3 metros. E para que ele, como é que ele pula? Ele usa engrenagens. Tá vendo ali a engrenagem? E com dentes assimétricos. A melhor engrenagem conhecida pelo homem, com material mais duro, com dentes assimétricos, está nesse bichinho para ele pular, uma engrenagem fantástica. A engrenagem é o símbolo da engenharia. Aí imagina a evolução, processo natural não guiado, tentando fazer um bichinho desse com essa engrenagem. Ele faria uns dentinhos meio tortos, o material seria meio mole, e aí eu falo sempre que aconteceria o efeito crack-nhack. Conhece o efeito crack-nhack? A evolução fez uma engrenagem que os dentes não encaixam muito bem, ele vai tentar pular, crack. O predador vem, nhack. Entendeu o efeito crack-nhack? Gente, ou essa engrenagem estava lá desde o começo, ou não tinha como esse bicho escapar dos seus predadores. Aí Deus vai fazer, ele faz a melhor engrenagem, com dentes assimétricos, com material mais duro conhecido, e o bichinho dá saltos, você conhece o João do Pulo, né? Que são muito, muito superiores aos saltos do João do Pulo. Próximo. Aí você vai ver um helicóptero, você fala, nossa, helicóptero maravilhoso, faz tantas acrobacias aéreas. Próximo. Mas a engenhoca de voar com as melhores acrobacias aéreas é a libélula. Você já tentou pegar uma libélula voando? Quem já tentou? E quem conseguiu? Não levanta a mão, porque ninguém pega, tá? Se você falar que pegar, eu duvido. Você pegou com rede e tal, mas sem nada, tentou pegar. Gente, ela tem 2 pares de asas que ela movimenta sincronizadamente, mas independentemente. Então, libélula faz qualquer tipo de acrobacia aérea. Ela faz assim, com a maior velocidade e rapidez. Ela tem um olho que enxerga 360 graus. E aí você vai no registro fóssil, é libélula, tum, ela desaparece. A libélula foi feita pronta nesse planeta, o registro fóssil mostra isso. Inclusive, tinha libélulas muito maiores, de quase 1 metro de comprimento. Próximo. O cara é ou não é um exibido exagerado? Ah, olha, próximo. É só uma ampliação do Isus. Olha a engrenagem, fantástica, não é? Próximo. O próximo é. Gente, isso aqui o que é? Uma mente inteligente fez isso ou processos naturais não guiados? Mente inteligente, a gente caça com arpão, não caça? Agora veja esse bichinho aí, o próximo. Esse chama o caracol, como é que é o nome que está ali? Cone, caracol cone. Sabe o que ele faz? Ele tem dentro dele armazenado vários e vários arpões.
ele atira o arpão tem linha. E no arpão ele tem um coquetel de enzimas e peçonhas que fazem com que o bicho fique imobilizado, que ele diminua o metabolismo. Então ele fere com o arpão, puxa com a linha, abre a boca e engole. Ele é ou não é um exibido e um exagerado na sua obra? O próximo. Olha esse aqui. É uma mosca. E as suas asas são transparentes. E o que é que tem na asa da mosca? Tatuagens de formiga. Gente, existe uma mosca nesse planeta que tem nas suas asas tatuagens de formiga. E como é que são essas tatuagens? Perfeitas. É uma formiguinha perfeita, com as perninhas perfeitas, com o abdômen perfeito, com o corpinho perfeito, e são iguais, simétricas nas 4 asas. E quando a mosca vai ser atacada pelo predador, a mosca mexe as suas asinhas e o predador acha que ela está cercada por formigas e vai embora. O cara é ou não é um exibido exagerado? Podia fazer uma formiguinha assim, mais ou menos, né? Mas ele fez perfeita, com as perninhas certas, tudo bonitinho. Próxima. Gente, o pavão. Você já viu o pavão? É fantástico, não é? Olha as cores do pavão e tudo mais. Próxima. Olha aquelas regiões no pavão que você tem cores específicas, amarelo, laranja, azul e tudo mais. Aquelas regiões são descritas por equações matemáticas extremamente complexas. Dá uma olhada lá nas equações de novo. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? E aí, na próxima. Aí o que acontece? Você acha que aquelas cores são corantes? São pigmentos? Não é, gente. Darwin teve um grande problema com os pavões, por quê? Porque aquelas cores não existem na asa do pavão. Aquilo é um jogo de ótica. A luz branca, quando bate na cauda do pavão, em cada uma daquelas regiões descritas por equações matemáticas, o espaçamento das penugens do pavão é diferente. Então, quando a luz bate ali, ela é espalhada de forma diferente, e o espalhamento diferente, causado pelo espaçamento diferente, preciso e exato das penugens naquelas regiões descritas por equações matemáticas, produzem cores específicas, amarelo, vermelho e azul. E quem é que vê aquela cor? É a pavoa? É você. O melhor observação. Aí a evolução disse o seguinte: como é que o pavão evoluiu aquela cauda maravilhosa, fantástica? A evolução diz o seguinte: seleção natural não poderia ser, né? Porque aquilo é um estorvo. Você já viu um pavão tentando movimentar aquele negócio? Para escapar de predador é horrível, né? Então eles falaram o seguinte: isso aí é uma seleção sexual. As pavoas, ao verem os pavões com as caudas mais bonitinhas, deram preferência ao pavão mais coloridinho, e aquela cauda foi evoluindo e foi se perpetuando no macho. Gente, faz sentido ou não? Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Foram fazer uma pesquisa com mais de 400 pavoas. O que descobriram? As pavoas não dão a mínima para a coloração das caudas dos pavões. E eu vou fazer uma pergunta para as mulheres aqui, e vocês vão concordar comigo. Mulheres! Só as mulheres, os homens ficam quietos. Se entrar um meninão lá, todo apavoado, colorido, tudo, você vai dar preferência? Fala a verdade. Mulher escolhe o quê? Cara forte, né? Bonito. Né? Diz que mulher gosta de dinheiro, né? Mentira. Ele gosta de gastar dinheiro, certo? O cara pode ser bonitão. Abriu a boca, falou besteira, pum, não é assim, meninas? Não é? Aí, foram fazer uma pesquisa com as pavoas, sabe o que ela selecionou no pavão? As pavoas selecionam no pavão, é a cauda colorida? Não é. O resultado da pesquisa é acoustic signaling. Sabe o que é acoustic signaling em bom português? Boa cantada. Por isso que tem um monte de mulher bonita namorando homem feio, dá uma olhada aí. Olha aquele ali, olha, casado, olha, mulher bonita casado com homem feio, ali, aqui, ali, namorando, por quê? O cara é bonitão? Não, ele tem uma boa cantada. Próximo.
Quem não crê em Deus, crê no monte de... O Pondé, você conhece o Luiz Felipe Pondé, né? Uma vez eu tive um debate com ele, e o título do debate era assim, Homem do barro ou do macaco? O Pondé foi defender o macaco, e eu fui defender o barro. E a gente teve um debate muito legal. No final, o Pondé estava mais defendendo o barro do que o macaco. E aí foram fazer uma entrevista com o Pondé e falaram assim, Pondé, você é ateu, não crê em Deus? Ele falou, eu era, hoje eu creio que há uma mente superior e tudo mais. Aí me ligaram e falaram assim, Marcos, você converteu o Pondé. Então, olha, eu sou o homem que converteu o Pondé, tá bom? Gente, é o Espírito Santo de Deus, não é? Que convence. E aí o Pondé vai nos congressos do design inteligente, está vendo ele lá, tudo? A gente coloca ele na nossa lista. Ele fala que não é tal, mas é, tá? E aí o Pondé, parafraseando Chesterton, ele disse, olha, quem deixa de acreditar em Deus, começa a acreditar em um monte de bobagens. Começa a acreditar na ciência, começa a acreditar no homem, começa a acreditar, maldito homem que confia no homem. Então, quando você deixa de reconhecer os sinais claros de que há um Deus, você vai ter que crer no quê? Que a pavoa selecionou a cauda e a cauda foi se desenvolvendo. Que tudo isso que eu falei é processo do acaso e tudo mais, não é obra de um Deus exibido e exagerado. Você passa a crer num monte de bobagens. Próximo. Aí eu já termino. O cara é ou não é um exibido exagerado? Dá uma olhada na borboleta. Próximo. Olha isso aqui, gente. É uma... Como é que chama esse bicho, meu Deus? Lagarta. Olha, dá uma olhada. Ele é ou não é? Precisava pôr aqueles negócios pendurados, né? Olha, o próximo. Olha esse pato, gente. O próximo. Olha isso aqui, é uma lesma. O próximo. O cara é exibido exagerado no feio e no bonito. Olha o feio, quando ele vai... Tem dia, eu acho assim, Deus teve dia que ele acordava assim e falava, cara, hoje eu tô pirado. Hoje eu não vou fazer nada bonito, porque só mulher que gosta. Vou fazer uns negócios feios assim. O Nicolas, meu filho, olha isso aqui e fala, pai, que coisa linda. Não é? Olha o próximo. Olha esse peixinho, cara. Você viu, ele tem uma lanterninha na frente para atrair o bicho. Não é coisa linda. O próximo. Olha esse, sabe o que é isso aqui? A lagosta, que eu chamo de lagosta Mike Tyson. Ela tem o soco, a punhalada mais forte conhecida nesse universo. Ela bate no aquário e quebra o vidro. Ela quebra o vidro, a lagosta Mike Tyson. Próximo. Olha esse peixe, ele está extinto já, mas ele tinha o quê, cara? Uma serra na sua dentição. Dá uma olhada dos dentes. Cara, é ou não é? Exibido e exagerado. Próximo. Conhece esse daí? São os tardígrados. Tardígrados é o bicho mais resistente conhecido pelo homem. Você coloca em água fervendo, ele sobrevive. Você coloca no gelo seco, ele sobrevive. Mandaram esse bichinho para o espaço. Ele ficou no espaço sideral, a quase 2,7 Kelvin, submetido a vento solar. Ele sobreviveu numa boa e ele reproduziu no espaço. Você imaginou o que aconteceu lá? Pensa bem, ele reproduziu no espaço. Gente, é o bicho mais resistente. Olha a carinha dele. Coisa linda, não é? Próximo. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nesse. Tem besouro preto, não tem? Besouro preto sobrevive super bem, não sobrevive? Mas diz que Deus tem uma queda por besouros. Por quê? Ele criou mais de 1 milhão de besouros decorados. Para que serve essa decoração? Para atrair a fêmea? Você já viu que não. É puro exibicionismo de um designer exagerado. Agora me diga qual é o mais bonito. Presta atenção. Qual é o mais bonito? Consegue pôr a animação? Isso. Quem é o mais bonito? Dá uma olhada. Você consegue escolher? Eu nunca consegui escolher. Por quê? Toda vez que você escolhe um, você troca pelo próximo, não é assim? Dá uma olhada.
Por quê? Porque o cara é um exibido e um exagerado. Ele tem vários e vários estilos. Em todos os seus estilos, ele é o máximo. Não é? Dá uma olhada. Às vezes ele exagera, às vezes ele não exagera nas cores, às vezes ele faz uma cor só, mas diferente de tom, não é? Aí eu pus no meu Face, gente, para que Deus fez isso? Eu não vou conseguir ler ali, mas eu acho que eu lembro. Ele fez. Para quê? Para mostrar que é Ele que pode. É só Ele que pode. É só Ele que pode. Para deixar desnudo o arrogante. Aquele que diz que processos naturais não guiados criou tudo isso. Ele falou assim, não, fui eu e eu vou deixar as provas aqui. 1 milhão de besouros decorados no seu máximo, não é assim? Próximo. A Ele a glória. Gente, esse é meu livro, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. São 84 capítulos, 380 ilustrações. Você lê um pouco mais lá, tá bom? É um webbook, está disponível na internet. Próximo. Gente, adoramos um Deus exibido e exagerado, que nos afoga e nos atola em evidências. Agora eu vou fazer a pergunta para você. Por que Deus é exibido e exagerado? Por que Ele tem esses atributos? Me diga. A culpa é sua, sabia? Ele é exibido e exagerado por culpa sua. Por quê? Porque tua fé é desse tamanhozinho aqui, do tamanho de um grão de... Quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Ninguém, né? Porque a Bíblia fala que é menor que um grão de mostarda. Então Deus, sabendo que a sua fé é pequenininha, o que Ele fez? Ele exagerou, Ele caprichou, Ele fez o máximo, dos máximos, para mostrar através da sua obra, que é Ele que fez, e ninguém mais. Não é assim? Então Ele é exibido e exagerado, porque Ele quer se mostrar? Não, porque Ele quer convencer você de que Ele criou todas as coisas. E criou com o máximo de cuidado e carinho e perfeição, para que você cresça nele, não é assim? Então Ele quis te afogar e atolar em evidências. Ele quis te deixar indesculpável. Por quê? A Bíblia fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade se vê pelas coisas que foram criadas, se vê pela terra, se vê pela lua, se vê pelo sistema solar, se vê pelos besouros, pelos tardígrafos, pelas borboletas e mariposas e tudo mais. De forma que nós somos indesculpáveis. Eu costumo brincar, né? Você vai chegar assim, Deus, eu nunca te vi. Cara, mas você nunca viu uma borboleta? Você nunca viu um tardígrafo? Você não assistiu aquela palestra do Marcos que ele mostrou trocentas evidências, não é? Então Deus quer que você creia nele, quer que você reconheça que ele existe, com as assinaturas e os padrões que ele colocou de uma forma exuberante na vida e no universo, tá bom? Então a esse Deus invisível, mas real, a esse Deus que exagerou na sua obra, coloriu todos os besouros, calibrou o universo com constantes perfeitas, esse Deus que deixou a assinatura, a esse Deus invisível, mais real, seja o nosso louvor, seja a nossa glória, seja a nossa adoração, que a gente possa reconhecer e se render a esse Deus, ontem, hoje e eternamente. Então, a Deus toda a glória. Amém, amém. Muito obrigado, gente.